Minha irmã gritou as piores coisas imagináveis para nossa futura madrasta, que nunca fez nada além de nos amar. Agora meu pai está arrasado, o casamento pode ser cancelado, e eu estou aqui vendo toda a nossa família desmoronar por causa dela. O casamento pode estar cancelado, e eu estou aqui sentado vendo nossa família inteira desmoronar por causa dela. Estou muito bravo agora com minha irmã idiota e mimada. Quero usar uma palavra diferente que começa com B, mas não acho que posso postar com ela. Só saibam que é aquela que eu quero dizer. Gostaria de poder escrever o quanto eu a odeio neste momento. Então, talvez isso ajude. Há tanto que quero gritar com ela ou simplesmente tirar do peito, mas estamos na casa dos nossos avós e não posso descarregar nela como ela merece. E ela sabe disso também. Não sei o quanto disso é relevante, mas lá vai, esperando que eu fique menos bravo quando terminar. Contexto. Minha família sou eu e meu irmão gêmeo Sebastian, de 16 anos, e ele está escrevendo isso comigo. Nossa irmã Lisa, de 17 anos, nosso pai Sean, de 41 anos, e Amy, de 36 anos, que seria nossa madrasta, nomes fictícios, obviamente. Nossa mãe faleceu há 9 anos. Papai não saiu com ninguém por 5 anos. Depois, namorou brevemente um desastre chamado Riley. Em seguida, deu outra pausa nos relacionamentos. Ele conheceu Amy há cerca de 3 anos, apresentou-a a nós há 2 anos. Todos nos mudamos juntos para uma casa maior há 1 ano, e eles ficaram noivos há 6 meses. Antes mesmo de Riley entrar em cena, não estávamos muito animados com o fato de papai ter começado a sair com alguém novamente, mas fizemos terapia em família para lidar com isso. Em grande parte, fizemos as pazes com a situação, mas então Riley apareceu e ela foi simplesmente a pior. Era rude, tinha ciúmes da memória da nossa mãe. Caçadora de fortunas, não gostava de nós. Era horrível em todos os aspectos. Nós 3 meio que fizemos um acordo de que não permitiríamos que ninguém apagasse a memória da nossa mãe. Nunca permitiríamos que alguém nos adotasse e seríamos educados, mas manteríamos distância de quem quer que papai namorasse. Sentíamos que estávamos orando a mamãe dessa forma, sem impedir nosso pai de seguir em frente. Também começamos a chamar nós 3 mais o papai de o quarteto principal. Mas, ao conhecer Amy e depois morarmos juntos, demos uma guinada de 180 graus nisso. Eu e Seb mais do que Lisa. Amy é simplesmente uma pessoa incrível. Ela é extremamente inteligente e nerd. Tem uns 3 diplomas, um em psicologia, o que explica muita coisa. E todos nós jogamos D&D juntos. Ela é bem-sucedida, artística, atlética, de humor seco e hilária. Ela tem uma energia tal que, quando estamos com a família e todos estão barulhentos e agitados, ela fala e as pessoas simplesmente se calam e escutam. Não sei como descrever melhor isso. É como se ela fosse sábia, gentil e paciente, mas também uma verdadeira sigma. É legal sair com ela, e ela ama nosso pai. Ela também coloca ele no lugar muitas vezes. Meio que recorremos a ela como nossa terceira parte neutra quando há discordâncias, e ela é muito boa em lidar com isso. Ela é simplesmente muito legal. Também se interessa genuinamente por nossas vidas e hobbies. Tem pelo menos uma coisa em comum com cada um de nós. Seb e ela fazem coisas artísticas e ambos jogam tênis. Ela joga videogame comigo. Ela e Lisa leem muito e vão comprar livros a cada poucos meses. A casa está cheia de livros. Ela está ensinando Lisa a dirigir. Ambas são fãs de K-pop, etc. Sinceramente, acho que elas se conectaram mais rápido e naturalmente, e têm a melhor sintonia sempre que Lisa permite. Amy também nunca nos impede de falar sobre nossa mãe. Ela respeitosamente incentiva isso. Ainda há algumas fotos da mamãe pela casa, e ela está totalmente tranquila com isso, como se não se sentisse ameaçada pela presença da mamãe de forma alguma. Uma vez, ela ajudou Seb a fazer uma pintura baseada em uma foto dos 5 nós, papai, mamãe, Lisa, eu e Seb, para o aniversário do nosso avô materno. Até a família da minha mãe gosta dela. Minha tia, irmã da mamãe, e elas se tornaram boas amigas. Ela pergunta a eles e ao papai sobre a mamãe quando mencionamos algo que todos costumávamos fazer. E descobrimos há alguns meses que ela também perdeu o pai quando tinha 12 anos. Acho que isso esclareceu muita coisa para Lisa, que, sei, às vezes usa a memória da nossa mãe para tentar magoar Amy. Mas, novamente, Amy ou a desarma com gentileza ou simplesmente segue em frente. Papai ama Amy, e ela o faz feliz. Como se ela fosse o equilíbrio dele,
de certa forma. Eles combinam perfeitamente. Nosso pai é incrível, paciente, inteligente, rigoroso mas gentil, às vezes bobo. Ele tem suas próprias questões, mas demora a se irritar e está sempre aberto para discutir qualquer coisa conosco. Ele não grita muito conosco, mas é solidário e, no geral, tem sido um ótimo pai. Ela e o papai deixaram muito claro que ela não tem absolutamente nenhuma intenção de substituir a mamãe, que ela é uma figura de autoridade na casa sem assumir o papel de mãe, que está aberta a qualquer tipo de relacionamento que queiramos ter com ela, e que é uma via de mão dupla. Ela nunca exigiu ou pressionou por nada além do respeito e da gentileza básicos entre seres humanos. Porque Lisa é problemática, enquanto nós estamos indo muito bem e nos dando super bem. Lisa às vezes tem uma reviravolta emocional e regride aleatoriamente à época da Riley, especialmente depois que Amy e ela passam tempo juntas se divertindo. É como se ela estivesse tentando irritar Amy para justificar porque acha que papai namorar é uma má ideia. Ela reage mal a coisas aleatórias só para criar conflito, só que não está funcionando muito bem porque Amy simplesmente não entra no jogo. Ela não engaja com Lisa quando ela está assim. Talvez estabeleça um limite, como não vou interagir com você quando você agir assim, e depois disso fica completamente desinteressada nas explosões de Lisa e deixa nosso pai lidar com isso. No entanto, não parece ser por maldade. O melhor que posso descrever é que Amy está vivendo a vida dela genuinamente feliz, fazendo ofertas e abrindo portas para todos nós, Lisa incluída, sem fazer disso um grande evento. Quando Lisa não participa ou diz algo sarcástico ou simplesmente rude, Amy apenas dá de ombros e segue com a vida dela. Se perguntarmos a ela se está chateada ou brava com Lisa por descarregar, ela diz que entende como Lisa deve estar se sentindo, que todos têm direito a um chilique de vez em quando, que sabe que Lisa é uma boa garota e que ela vai se acertar sozinha. E, de fato, quando Lisa se acalma e pede desculpas, com ou sem a mediação do papai, Amy não faz disso um grande evento e elas retomam de onde pararam. Por exemplo, estávamos jantando e Lisa estava discutindo com ela e com o papai, dizendo que não queria o que Amy tinha cozinhado porque cheirava mal, e começou a insultar o país de origem do prato, mesmo ela normalmente adorando. Amy apenas disse, faz como quiser, como se não se importasse nem um pouco. Serviu o resto de nós, sentou-se e começou a comer e conversar com Seb comigo. Papai levou Lisa para conversar, e, depois que voltaram, ele perguntou a Amy se estaria tudo bem para Lisa ainda sentar e comer conosco. Amy disse que sim e continuou conversando. Lisa pediu desculpas pelos comentários sem o papai precisar pedir, e Amy apenas sorriu, disse obrigada e continuou conversando com Seb como se nada tivesse acontecido. Quando a conversa naturalmente derivou para algo relacionado a Lisa, Amy simplesmente falou com ela normalmente. O problema são as pouquíssimas vezes em que Amy responde à altura. Quando ela está cansada ou já teve o suficiente, nada do que dizemos a atinge, como se ela parasse de se importar, como se ficasse repentinamente quieta e devolvesse algo para você, e você nunca espera isso. Por quê? Na esmagadora maioria das vezes, ela é a calma e madura quando há um problema. Seb chama isso de Saba, um ataque surpresa da Amy. Se eu pudesse escolher uma falha de Amy, seria essa. Ela é simplesmente brutal às vezes, quando já teve o suficiente ou algo ruim acontece no trabalho, e isso surge do nada. Ela te destrói e nem pisca. É imensamente satisfatório testemunhar quando ela usa o Saba a nosso favor, mas não tanto quando nós provocamos isso. Para esclarecer, Amy é ridiculamente paciente 99% do tempo e incrivelmente eficaz em gerenciar conflitos. Ela também consegue reconhecer quando está perto desse limite, então ou se afasta, ou nos avisa. E geralmente entendemos e recuamos. Então ela faz o acompanhamento por conta própria e sempre diz, obrigada por esperar para conversar. Se ela for longe demais quando explode, ela sempre pede desculpas e faz as pazes. No geral, somos bastante bons em nos comunicar como família, graças a ela, principalmente, mas, de vez em quando pressionamos e Amy vai para aquele lugar, não é bom. Às vezes, é apenas sarcasmo. Como uma vez que eu disse a ela, vá se fuder. No meio da discussão, Amy apenas deu de ombros e disse, seu pai faz isso o suficiente. Vou avisá-lo que ele tem sua bênção. Seb estava gritando sobre um treino perdido. Culpa dele. Ela bocejou no meio da frase e se levantou. Ele ficou tipo, que diabos? Para onde você vai? E ela respondeu,
Não estou interessada em um bebê fazendo chilique. É pior com Lisa, porque Lisa ataca pessoalmente quando está brava. Mas, quando a linha do Saba é cruzada, Amy simplesmente não se importa. Uma vez, Lisa perguntou: como é saber que você não estaria aqui se nossa mãe ainda estivesse viva? Amy pensou e disse: provavelmente estaria vivendo minha melhor vida nas Bahamas com um príncipe europeu rico e sem mimados para me encher o saco. Muito melhor. Outra vez, Amy teve um susto de gravidez e Lisa disse algo como: você nunca terá filhos próprios. E Amy apenas respondeu: espero que não. Gosto da minha área íntima apertada. E seu pai também. Sempre nos chocamos quando ela usa o Saba, porque ela normalmente é gentil, atenciosa e paciente. O quarteto principal discutiu tudo isso em terapia. E Lisa reconhece que está apenas com medo e brava com a ideia de Amy substituir a mamãe. Embora todos apontemos o quanto Amy não tem interesse nesse papel. Pessoalmente, não sinto que ela jamais substituiria a mamãe, e às vezes brincamos de nos chamar de mãe-filho. Quando Lisa age mal, sempre há consequências por parte do papai. As coisas são discutidas em terapia e, por um tempo, tudo fica calmo novamente. O terapeuta sugeriu que incluíssemos Amy em nossas sessões de vez em quando, mas Lisa ainda não está aberta a isso. Papai também tem levantado com mais frequência se Lisa deveria fazer terapia individual, mas ela não quer. Sinceramente, Lisa e Amy se dão tão bem quando Lisa não está se comportando assim. O que aconteceu ontem? Ontem, nós três, Seb, eu e Lisa, passamos tempo com nossos avós e primos, ajudamos eles com a neve, depois jantamos e voltamos para casa tarde. Papai e Amy estavam conversando sobre detalhes do casamento na cozinha, e ouvimos papai discutindo a adoção de forma bem superficial, como se Amy algum dia topasse, caso nós quiséssemos, em algum momento quando adultos. Lisa imediatamente surtou. Entrou na cozinha gritando com ele sobre a mamãe, dizendo que o odeia, que ele está apenas pensando com seu órgão masculino. Depois se virou para Amy, começou a insultá-la, desejou que ela morresse e disse: nunca vou querer uma palavra com C como você para ser minha mãe. Amy, muito calmamente, respondeu: o que te faz pensar que eu algum dia escolheria você para ser minha filha? Aquilo machucou Lisa. Dá para ver o recuo físico dela. Papai a levou para o quarto e conversaram por um longo tempo. Houve vozes alteradas. Depois, Lisa estava chorando, mas não dava para ouvir o que estava sendo dito. Amy ficou embaixo conversando conosco, esclarecendo que a conversa sobre adoção foi totalmente hipotética. Fizemos mais perguntas. Ela respondia devagar e baixinho. Não nos respondeu quando perguntamos sobre os preparativos do casamento ou como ela estava se sentindo. Ela estava tremendo e tentando se manter composta. Nunca havia assim. Ficamos em silêncio por um tempo. Então Seb disse a ela que o que ela disse foi um golpe muito baixo, e ela sorriu tristemente e apenas disse: talvez. Quando o papai desceu, Amy se levantou em câmera lenta, vestiu o casaco, pegou algumas coisas e saiu pela porta em cerca de 2 minutos. Papai estava quase chorando, tentando fazer ela ficar e conversar. Era tarde. Estava nevando. Ela sussurrava: não hoje. Preciso ir, fiquem com seus filhos. Sinto muito, repetidamente. E começou a chorar, entrou no carro e foi embora. Sentamos com o papai. Ele estava destruído. Ele nos informou que Lisa fará terapia individual, além da terapia familiar, e isso é inegociável. Ele perguntou se achávamos que também precisaríamos de terapia individual. Seb disse que não. Eu disse que não tenho certeza no momento, e tentamos conversar um pouco sobre o que aconteceu. Ele perguntou como estávamos nos sentindo, mas ele estava arrasado, e então começou a lacrimejar. Então apenas o abraçamos, e ele chorou muito. Chorou tanto. Não vejo meu pai chorar assim desde que a mamãe faleceu. Ele ficava nos dizendo que estava tudo bem e que não queria que nos preocupássemos. Mas ele só chorava e eu não tinha palavras. Eu só ficava dizendo sinto muito. E Seb dizia a ele que ficaria tudo bem, que Amy voltaria e que todos resolveríamos isso. E ele ficava dizendo não, ela não vai voltar. Dessa vez, ela não vai voltar. Ele então começou a dizer que sentia muito e perguntou se sabíamos que ele nos amava. Então ele perguntou se tinha nos negligenciado, se sentíamos que ele não nos amava o suficiente depois que a Amy se mudou para cá, se ele tinha sido um bom pai. Eu queria socar a Lisa com toda a força naquele momento por fazê-lo duvidar disso, nem que fosse por um segundo. Como se seguir em frente depois da nossa mãe após quase uma década,
e encontrar alguém com quem ele está genuinamente feliz e que é uma boa pessoa fosse um pecado. A Amy não estava em casa hoje. O papai está com os olhos vermelhos e parece que envelheceu 10 anos. Ele disse bom dia. Perguntei se a Amy tinha voltado para casa na noite anterior. Ele disse que não, mas para não nos preocuparmos e que ela estava segura. Ele falou bem baixinho. Fez café da manhã para nós. Quando a Lisa desceu, ele apenas lançou um olhar para ela e se virou. Não falou com ela. Ela começou a chorar, dizendo que sentia muito, e foi abraçá-lo. Ele deu um passo para trás e disse: "Não quero te abraçar agora." E a voz dele estava simplesmente despedaçada. Ela simplesmente surtou e continuou chorando e pedindo desculpas. Ficava dizendo que realmente gosta da Amy e que quer que eles se casem e que ele seja feliz. Disse que o ama e ficou perguntando se ele ainda a amava. E o papai respondeu: "Sempre vou te amar como minha filha, mas não estou gostando de você como Lisa neste momento." Acho que essa foi a coisa mais dura que ele já disse a qualquer um de nós. Não achei que ele tivesse isso nele. Fico feliz que ele tenha dito. Fico feliz que a Lisa continuou chorando. Ela merece. Estamos de volta na casa dos nossos avós. O papai disse que está tentando convencer a Amy a voltar para casa e conversar pessoalmente. Não contamos todos os detalhes aos nossos avós, nem eles sabem de todas as coisas vis que a Lisa diz para a Amy, porque sei que ficariam muito decepcionados com ela. Eu a odeio neste momento. Ela está fingindo ler no canto, mas vira a página a cada 10 minutos, mais ou menos. Meu Deus! Quero tanto gritar com ela. Tipo, dar uma bronca nela e deixar ela ouvir. Estou praticamente vibrando. Se ela estragar isso para o papai, para todos vocês, tipo, a palavra censurada. Eu a odeio tanto agora. É isso. Não me sinto melhor. A palavra censurada, ela. Atualização. Não esperava receber tantas respostas como recebi no meu post anterior. Será que eu esperava voltar aqui? Mas isso realmente ajudou. Não tenho uma atualização muito grande ainda, mas algumas coisas estão acontecendo. Nem todas são positivas, mas acho que pelo menos existe um tipo de plano. Isso está um pouco corrido. Peço desculpas se não estiver bem formatado. Foi brutal ler tantos comentários falando tão mal da Lisa. Tipo, eu sei que disse que a odiava e, naquele momento, odiei mesmo. Ainda odeio por muito disso, mas ela é minha irmã e eu também a amo. Então, acho que ver tantas pessoas bravas com ela me deixou muito bravo e na defensiva por ela. O Seb também, mas estou escrevendo isso sozinho. Algumas pessoas nos disseram para dar um pouco de graça a ela, e eu realmente tentei, mas eu não estava em condições nem de olhar para ela. O Seb, porém, conversou com ela. Eu estava presente, mas não quis me envolver. Estava lá principalmente por ele. Foi mais ou menos assim. Estamos muito bravos com você, mas você ainda é nossa irmã e nós te amamos, e ao papai também, etc. Mas você precisa parar de achar que pode fazer ou dizer o que quiser e que vamos continuar gostando de você do mesmo jeito, e que sempre estaremos por perto. Ela dizia que família é para sempre e que fica unida em tudo, não importa o que aconteça. Que não se levanta e vai embora assim. Então ele disse a ela que isso não é verdade. Que é, na verdade, meio louco e burro achar que sua família vai te aguentar não importa o que você faça. Ela respondeu: era para ficarmos unidos contra a merda que aparece no nosso caminho. E ele ficou bravo com isso e disse a ela que ela é quem está trazendo a merda para o nosso caminho. E que, não importa a relação familiar, não vamos ficar do lado de quem provoca confusão de propósito. Então, a menos que haja outra coisa acontecendo agora, ela é quem está errada. Então, ou ela assume ou se conserta. Mencionei uma tia. Temos uma prima em primeiro grau do papai que não faz mais parte da família, porque era uma fofoqueira de marca maior e mentia o tempo todo. E ninguém gosta dela. Ninguém a convida para nada. Os irmãos dela não falam com ela. Não a recebem. Porque, claro, são família, mas ela está sempre trazendo problemas e drama para nossas vidas. Então, ela foi deixada de lado. E dissemos: não seja a pessoa que temos que deixar de lado. Mas, se houver algo acontecendo com a Amy que não sabemos, você precisa nos contar. Ela dizia que não há nada que faria sentido neste momento. Discutimos meio que sobre o Saba e o quarteto principal. E, sinceramente, não vimos muito o ponto de vista de alguns de vocês sobre a Amy ser ofensiva ou estranha, porque muitas pessoas nos chamaram a atenção, a mim e ao Seb, por também termos sido horríveis com ela, alimentando o fogo.
E bem, isso foi um tapa na cara. E meio que nos calamos sobre isso. Por quê? Tipo, claro, ser chamado de meu pai me afode, é foda. Mas vocês disseram que não deveríamos ter dito, vá se fuder, para ela em primeiro lugar. E então nós, eu, o Seb e a Lisa, percebemos que cada um de nós já disse isso pelo menos 2 vezes. Então, ela ouviu isso pelo menos 6 vezes. E ela continuava conversando com a gente sobre isso, e nós continuávamos usando essa palavra, até aquela resposta dela. E bem, funcionou, por que não voltamos a dizer isso? Então, é triste que tenhamos esse conhecimento imagem em nossas cabeças agora, mas também é triste que tenha sido preciso estranhos na internet para percebermos que funcionou. Foi realmente humilhante para mim e para o Seb perceber que, claro, dessa vez a Lisa foi quem cruzou a linha. E geralmente é ela quem destrói os limites, mas nós dois também não temos sido exatamente ótimos com ela. Admito que chorei muito lendo alguns dos comentários, tipo, chorando de verdade, porque vocês foram muito reais sobre o quão idiota tenho sido com a Amy, não só a Lisa. Tipo, eu não percebia. Acho que era só como às vezes brigamos com o papai e com os primos. E não tinha registrado como deve ter sido para a Amy, que estava sempre na posição de mediadora, pacificadora. Fomos à terapia familiar na terça-feira e descobrimos algumas coisas sobre o papai e a Amy. Eles na verdade já se conheciam há alguns meses antes de começarem a namorar. Então, eles se conheceram há quase 4 anos através de amigos em comum. A situação do papai com a Riley foi discutida em algum momento, e ele gostou da perspectiva e da abordagem da Amy. Então, começaram a sair e, cerca de 6 meses depois, começaram a namorar. Eles estavam indo à terapia juntos logo antes de ela ser apresentada a nós. Toda quinta-feira com ela, toda terça-feira conosco. Foi sugestão da Amy para ajudá-la a navegar pelo encontro conosco. Então, conversamos sobre quais seriam os próximos passos. Mas primeiro, o que aconteceu foi: o papai disse a Lisa novamente que a ama e quer entender e ajudar, mas que nem sempre vai gostar dela, e que ela precisa entender isso, e nós também. Que ele sempre vai nos amar porque é nosso pai. Não por obrigação, mas porque é daí que vem a fonte do amor dele. Mas que, às vezes, de humano para humano, ele nem sempre gosta de nós pelo modo como estamos nos comportando. Ele ficou triste por ter dito isso a ela. Mas, para ser sincero, acho que ele merecia dizer e ela merecia ouvir. Dissemos a ele que também o amamos, e a Amy também, e que sentimos muito, e eu e o Seb admitimos que temos sido bem problemáticos com a Amy. Trabalhamos um pouco nisso. A Lisa disse que não estava pronta para falar sobre o que aconteceu e que queria conversar com sua própria terapeuta primeiro. E a primeira sessão dela é amanhã, o que realmente me irritou. Estamos em terapia familiar há anos, mas agora ela vai falar depois de conseguir sua própria terapeuta. Tipo, que diabos temos feito aqui todo esse tempo? Enfim, conversamos mais sobre o relacionamento do papai e da Amy e sobre nossos relacionamentos. E concluímos que estamos recuando com força ainda porque, com a Riley, ela era tão horrível. Não sentíamos que faria diferença se estivéssemos discutindo com ela, porque ela era simplesmente ruim, e brigávamos o tempo todo, e não adiantava nada, porque ela só gritava de volta, e isso não levava a lugar nenhum. Com a Amy, foi meio que funcionar ao contrário. Nos sentimos mais seguros para sermos piores com ela porque ela realmente se importa. É como se ela agisse mais como uma figura materna do que ela. Ela conversa as coisas com a gente, mesmo quando ela leva a questão para o papai, ainda temos algum tipo de discussão normal de pai-filho antes de chegar a esse ponto. É por isso que os SABAs foram tão inesperados e simplesmente desligaram tudo, porque a Riley diria coisas assim o tempo todo, e não percebemos o quão gatilho algumas das coisas que dizíamos para a Amy eram, porque a Riley sempre dizia esse tipo de coisa. Então, não tenho exatamente certeza do que isso significa ainda. Ainda estou processando. Mas pedimos desculpas ao papai por também termos sido problemáticos. Não só a Lisa. O dela é apenas mais explosivo. E ela também pediu desculpas. Conversamos sobre os próximos passos agora, o que é um pouco complicado. O papai e a Amy estão ambos no contrato de aluguel da casa, mas não só ela está pagando mais do que ele, tipo 60-40, como nossos proprietários são próximos da Amy. Então, se chegasse a esse ponto, o que o papai nos garantiu que não é o caso, eles não terminaram ainda. Seríamos nós que teríamos que nos mudar. Sei que meu pai não é pobre. Ele é um SWS Sênior em Big Tech, nota do editor.
engenheiro de software. Mas a Amy trabalha em finanças, está em algumas ONGs e tem uma renda global. Tipo, então, aparentemente, ela cobre mais das despesas, o que inclui todos os nossos hobbies, etc. Ela não quer voltar para casa agora. Ela conversou com o trabalho dela para fazer uma viagem de negócios de 2 semanas, ou, se isso não der certo, ela vai para o país dela só para dar um pouco de espaço para todos, etc. O papai disse que isso o assustou. Distância demais por tempo demais. E ele ofereceu pagar um Airbnb por perto. Mas disse que ela respondeu que todos precisamos de espaço para nos recalibrar e que ele deveria focar em nós sem se preocupar em esbarrar com ela no supermercado. O papai e a Amy estão em contato mínimo, mas estão conversando, o que ele disse ser bom e uma coisa positiva para tirar um tempo e um espaço. E eu percebi que isso estava um pouco a foda, porque ele parecia destruído ao dizer isso. Acho que ele acha que acabou e está perdendo a esperança e com medo de que ela perceba que não precisa viver com a forma como temos tratado ela. Como vocês todos disseram. Ele disse que ela não é alguém que leva desrespeito na brincadeira, o que eu disse a ele que ela é a absoluta rainha de lidar com desrespeito, considerando como ela tem sido tão paciente, gentil e cuidadosa conosco, e ele pareceu concordar. Mas acho que há outra coisa acontecendo ali, mas ele não quis dizer. Enfim, ela vai viajar por um tempo. Ela disse a ele para nos dizer que nos ama e que sente muito por estar saindo assim. Ela não está checando mensagens neste momento e eles vão se encontrar no dia 26 para conversar. Eles tinham um fim de semana romântico planejado para o feriado prolongado, e ficaríamos na casa dos nossos avós, e a Amy transferiu a reserva para o papai. Então vamos tirar sexta-feira de folga e o quarteto principal vai para uma cabana e só vai relaxar um pouco, longe de casa. A Lisa vai dormir hoje e amanhã na casa da melhor amiga dela. Sugestão dela. E eu também vou dormir amanhã na casa dos meus primos. E saímos na sexta de manhã e voltamos na segunda à noite. É tudo o que aconteceu por enquanto. Não sei o que esperar neste momento. Só estou feliz que a Lisa vai fazer terapia individual e que pelo menos estamos conversando um pouco uns com os outros.